Olá, meu nome é Davi e o tema dessa apresentação é Introdução em Libras. Para começar, vamos com um conceito bem elementar da educação de surdos. Ser surdo não se trata de ser deficiente, mas se trata de uma distinção. Como todas as pessoas têm características diferentes, o surdo nada não é pior e nem melhor que ninguém. É como todas as outras pessoas, ou seja, é uma distinção. Tem característica diferente. E através da visão, ele enxerga o mundo de outra maneira. Bem, e os membros de uma cultura são membros de uma cultura que usam a língua de sinais para se manifestar. Surdo versus deficiente auditivo. Bem, o surdo tem identidade sociopolítico-cultural, pessoa que possui perda auditiva e utiliza a língua de sinais para se comunicar, como já falei. O deficiente auditivo, bem, ele tem graus de... essa palavra deficiente já dá mais para análise clínica. Tem graus de deficiência, graus de surdez. É mais falando nesse sentido. Bem, os surdos têm como primeira língua a língua de sinais e depois a língua do país. Ou seja, no caso, a língua portuguesa, o português brasileiro. Um erro comum das pessoas é pensar que o surdo, na verdade, não pensar que o surdo é dessa forma que está escrito no slide. A expressão surdo-mudo vem de uma cultura já de costume da sociedade. Bem, de fato, ele não fala muitas vezes pelo fato de não ter ouvido. E como a gente sabe, a aprendizagem se dá por ouvir e reproduzir. Já o surdo é diferente. Pelo fato dele não ouvir, ele não reproduz. Mas, pelo fato de ele não ouvir, também ele tem uma visão muito apurada, como de acordo com muitos estudos científicos que comprovam essa tese. A acessibilidade. Vamos falar um pouco da acessibilidade. A acessibilidade, ela na verdade é um direito, não um privilégio. Ou seja, é uma obrigação do Estado proporcionar possibilidades para a comunidade surda. Vamos lá. Antes significava a eliminação de barreiras arquitetônicas. Ou seja, temos aí barreiras para ser quebradas. Mas na verdade, a acessibilidade era dar possibilidade para o surdo ter independência. Ou seja, para o surdo não ser mais subordinado aos falantes, ou seja, aos ouvintes. Vamos lá. Em 1981, o Ano Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência da ONU foi declarado nesse ano o Ano Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência. A acessibilidade é um direito humano, pois promove a inclusão social, torna a sociedade um lugar viável para a convivência entre pessoas de todos os tipos e condições. O que é a Libras? Bem, a Libras foi feita por decretos, tem a Lei 10.436 de 2002, que reconhece a Libras como língua em si, não linguagem. Linguagem é outro nome bem diferente do que realmente deve ser dito. Ela é uma língua em si, com características próprias. E o decreto 5.626 de 2005, que regulamenta a Libras, que estabelece orientações, recomendações e obrigações. Possui estrutura gramatical própria, como já citei, não é a língua portuguesa sinalizada, ou seja, é uma língua totalmente diferente do português, assim como o inglês, espanhol, francês e japonês, dentre outras. Bem, ela não é universal porque existem surdos em diversas nações. Existem as suas próprias gramáticas e regras. É uma língua natural porque
é uma língua que não depende tipicamente de uma função, um sentido, como o ouvir. Ou seja, quando nós não ouvimos, os gestos são naturais. E praticamente com a visão bem apurada dos surdos, isso se põe na prática mais ainda. Não é somente o alfabeto para cada coisa e sinal. Ou seja, tem várias expressões que são manifestadas de acordo com os sinais que são manifestados. E também depende muito das expressões faciais, gestos corporais, posições de mão, posições do corpo e etc. A interação com o surdo, caso a pessoa não saiba a Libras, linguagem de sinais brasileira. Ser expressivo, usar gestos, manter contato visual, dirigir-se ao surdo e não ao intérprete. Uma coisa interessante é porque dirigir-se ao intérprete. Em muitos locais já tem sim um intérprete de Libras, de linguagem de sinais, mas as pessoas se dirigem, ou seja, olham para o intérprete em vez da pessoa que está sendo traduzida, que no caso é o surdo. Isso meio que dá uma impressão de desrespeito a quem é o ator principal, no caso a pessoa surda. E é isso, a apresentação.